Ai, não. O que ela tá fazendo? Ela tá morta. Ai. Ela quase arrancou um pedaço do meu dedo. Olha isso aqui. É um filhote de gato, você não consegue lidar com Filhotes de gato. Au, au, au. Que charme instantâneo. Olá! Ai, que Olha só. gostadinhos. Que gostadinhos que nós somos. O vídeo de hoje é sobre filhotes. Esses filhotes que eu resgatei há uma semana foram abandonados aqui na minha rua e estou cuidando e estou enchendo os stories e o meu feed do Instagram de fotos fofinhas deles. E você... Aconteceu um acidente aqui. E vocês estão perguntando muitas coisas. Então, eu selecionei as perguntas mais perguntadas e as mais interessantes pra sentar aqui e responder pra vocês. Mas calma que ainda vai ter um vídeo exclusivo com um vlog que a gente já tá gravando desde o início, com tudo sobre cuidar de filhotes órfãos. A Thaisa Medeiros 91 perguntou: falta muito para os filhotes desmamarem? Vi que já estão comendo papinha também. Queria saber como é feito o desmame no caso de filhotes órfãos. Bom, quando você tá com os filhotes com a mãe, eu pelo menos sigo toda uma regrinha. Com 30 dias começa a introdução alimentar, 45 começa o desmame, 60 dias fechou. Mas quando você tem um gatinho órfão, você tem que ir na sua intuição de quanto tempo aquele filhote tem. Então, quando a Nala e o Simba apareceram, eu estipulei ali que eles tinham umas 3 semanas, mas não dá pra saber. E de acordo com o desenvolvimento do filhote, porque cada filhote vai ter um desenvolvimento diferente. Então, podem ter filhotes órfãos que vão demorar muito pra começar a comer, porque vão estranhar o leite artificial, porque não vão pegar mamadeira, não vão aceitar. E aí vão ter um atraso no desenvolvimento. Ou seja, tem esse padrão dos filhotes quando estão com a mãe e tudo mais, mas quando são órfãos, você tem que observar realmente o desenvolvimento deles. Aqui com o Simba e com a Nala, a gente vê que a Nala é muito mais desenvolvida do que o Simba. E eles estão juntos e estão vivendo a mesma coisa. Então, até mesmo na mesma situação, são situações diferentes, entendeu? A próxima pergunta é da Debbie L. Castro. Isa, a partir de quando pode cortar as unhas deles? Eu vi nos vídeos as unhas deles ficando presas nas mantas. Então, Debbie, somos amigas já. Muita gente me manda esse tipo de pergunta quando tá com um filhotinho em casa, tipo, Isa, mas ele arranha tudo, ele gruda em tudo, ele me arranha, eu tô toda arranhada, minha mão tá toda retalhada. Mas, gente, por que os filhotes arranham tanto? Porque eles não sabem ainda retrair as unhas. Eles nascem com as unhas pra fora e eles ficam assim durante muito tempo até eles aprenderem a retrair a unha e guardar a unha dentro da patinha. E aí é quando eles conseguem dar a patadinha sem te arranhar. Até isso acontecer, você não pode cortar a unha dele. Então, não tem jeito. É um osso do ofício aí. Tem que passar por isso. Tem que ficar toda arranhada mesmo. Não tem jeito. E é até perigoso. Não façam isso de jeito nenhum. Não corta. A Graciana Cis perguntou qual a idade certa para testar FIV e FeLV em filhotes. Tenho vontade de adotar mais, mas tenho medo de prejudicar minha bebê. Isso ainda é uma coisa que os veterinários discutem. Tem veterinário que testa filhotinho assim, tem veterinário que não gosta, que gosta de esperar o filhote completar 3 meses. Tem veterinário que vai testar, mas que vai falar, esse teste não vai dar em nada, vai ter que repetir em 6 meses. Vai ter veterinário que vai pedir um teste específico, então é muito de acordo com o veterinário que você vai levar. Eu prefiro esperar pelo menos até os 2 meses do gato, porque ele é muito pequenininho para tirar sangue e tudo mais. E eu opto por um teste PCR, que ele dá um resultado aí mais seguro. Mas é isso. O importante é testar, gente. Não tem... Isso, tem que testar. Não tem jeito. Próxima pergunta é da Duda Mota. O Simba e a Nala brigam muito? São sapecas? Como é a personalidade deles? Eles são sapecas. São. E eles brigam muito. São filhotes, gente. Então, filhotes nessa idade, eles estão aprendendo a brincar de brigar. Foi o que a gente falou no último vídeo aqui do canal. Isso. Então, a primeira brincadeira que os filhotes têm é de lutinha. Então, a Nala já fica dando chutinho no Simba, o Simba pega ela, morde. Então, eles ficam
naquela brincadeirinha. E eles são muito sapecas, principalmente a Nala. A Nala, assim, é desesperadora. Ela vai dar trabalho. Ela vai dar trabalho. E o Simba, ele é mais delicadinho, né? Ele é mais devagar, mas ele vai na onda da irmã, né? Ele vai atrás, segue o baile. A pergunta da Eliane Barbosa foi: Isa, como você faz pra educar eles pra não exagerar na lutinha? Lembro que no vídeo de filhote agressivo você comentou que a mamãe controla. Estes casos, qual é o método da mamãe gata? Fala aí, gata. Beijos e obrigado. Beijos, Eliane. Fala aí, gata. Qual o seu método? Eu já observei muito as mamães gatas real, oficial, de verdade, lá, intervindo nessas lutinhas. Quando o negócio realmente começa a ficar violento, a mãe vai lá e dá um chega. Então, o meu papel, como eles não têm a mãe gata, é dar esse limite pra eles. Então, quando eu vejo que a Nala tá exagerando muito, tá chutando muito, eu tenho que separar, dar uma separada. Ou quando eu vejo que o Simba tá mordendo demais a Nala, eu tenho que dar uma separada. Já aconteceu da Simba a Simba. A Nala dá um chute no olho do Simba. Então eu tenho que ficar de olho. Quando eles estão nessas briguinhas, eu sempre tô de olho, tô observando pra não acontecer nenhum acidente. Até porque as unhas não retraem. O comentário do Robson foi: Isa, amo seu canal, parabéns pelo conteúdo. Obrigada. Quando você se propôs a cuidar dos filhotes, não bate um medo de não serem adotados e a família aumentar mais ainda? Perguntei isso pois eu tinha uma gata resgatada. Adotei um para a companhia dele. Depois disso, peguei mais 2 gatinhos, um filhote que estava na chuva e outro que sofreu maus tratos aqui no meu prédio. Hoje saio de casa para não encontrar filhotes ou gatos debilitados na rua, para eu não ter este dilema. Beijão e me escolhe. Te escolhi, Robson. Está aí. Olha, esse é um problema antigo na minha vida, né? Porque, afinal de contas, tenho 24 gatos. E acredito que seja o medo de qualquer pessoa que resgate um animal, seja gato ou cachorro. Ainda mais depois de passar pelo que a gente já passou, que foi ter essa dificuldade de doar os gatos e ficar com 24 gatos sem ter planejado isso. É óbvio que eu seleciono muito os casos que eu realmente posso ajudar. No caso do Simba e da Nala, eles foram abandonados na minha rua, não tinha ninguém que pudesse cuidar, que soubesse cuidar, que tivesse o tempo necessário, que tivesse como arrumar a adoção. Então... E calhou também de ser num período perfeito, que a gente estava com um pouquinho mais de tempo, porque hoje em dia a nossa agenda ela é muito apertada e calhou de agora dava, entendeu? Porque senão também não ia dar mesmo sendo na nossa rua. Pois é. Então foi sorte. Mas é uma coisa que a gente pensa, obviamente, mas faz parte da decisão do resgate. Quando você resgata, você se compromete com aquele gato de conseguir uma adoção para ele ou conseguir outro lar temporário até conseguir uma adoção e assim vai. E a partir do momento que você faz esse compromisso, você tem que ir até o final. O medo existe, respondendo essa pergunta, mas faz parte. Make Wish Carol perguntou: Isa, qual é a parte mais difícil de cuidar de filhotinhos na cidade? Boa pergunta, Carol. Pra mim, de cara, o que é mais complicado, o que te exige mais, é o tempo. Porque filhotes nas cidades abandonados, sem mãe e sem uma mãe adotiva, depende muito de você. Você tem que virar mãe em tempo integral. Eles precisam mamar num horário regradinho, então você tem que se disponibilizar nesse horário e eles mamam durante a madrugada também, então você tem que acordar. E mesmo que eles não acordem, você tem que acordar pra ver como é que eles estão. Toda vez que mama, eles têm que ser estimulados. Então, se você esquecer de estimular, dá problemas, arranja o intestino, o animal pode morrer. Então, é um compromisso constante com a vida deles. Com a vida deles, pra manter ele vivo. Então, esse seria realmente o maior desafio, assim, que é o tempo necessário e lidar com o cansaço físico e mental, que é cuidar de filhotes, porque é brabeira. Rei Gil perguntou: a fofura de filhotes recompensa o trabalho que eles dão? E complementando a pergunta anterior, a melhor parte é a constante explosão de fofura. É o tempo inteiro, gente. É tudo fofo. Eles mamam, é fofo. Eles fazem xixi, é fofo. Eles fazem cocô, é fofo. Eles aprendem a andar, é fofo. Eles aprendem a correr, é fofo. Eles miam, é fofo. Eles olham pra você, é fofo. Eles fecham o olho, é fofo, entendeu? Eles dormem, é fofo. Eles acordam, é fofo. É tudo fofo. Você não aguenta. Então, assim, você tá lá cansada, 3 horas da manhã, amamentando lá. Mas aí você tá olhando pra eles assim, né? Oh. Então... Vocês viram no vídeo
né? Tem o Ministério da Fofura só deles. Mas viram. É porque aquilo ali não é nem 1% do que é conviver com eles, então... Não. Francimar de Souza Coelho perguntou: quais os cuidados que você tomou na hora de dar os banhos que a Nala e o Simba precisaram durante o tempo com você? Eu vou mostrar como que eu fiz o banho no vlog que vai sair ainda esse mês aqui no canal. Quando você tá com filhotes órfãos, você não tem o fator mãe dando banho nos filhotes, mãe estimulando os filhotes e limpando os filhotes o tempo inteiro. Então, quando você estimula, eles acabam se sujando, ou eles acabam se sujando depois sozinhos, ou eles se cagam de leite, aí o leite fica com cheiro azedo, e aí tem que dar uma limpadinha. Isso tudo que seria o papel da mãe limpar, você tem que fazer. Exatamente. Eu tenho 2 tipos de banho ali pra dar. Quando eu tô com filhotes mais novinhos, eu dou o banhozinho só com algodão molhadinho mesmo, como se fosse a mãe lambendo até mesmo, porque é importante fazer esse movimento estimulando o corpinho do animal. Mas como eles já estavam maiorzinhos quando eles chegaram aqui, e eles começaram a fazer o xixi e o cocô sozinhos na caixinha durante a noite, então de manhã era aquela surpresa maravilhosa. Então eles precisaram realmente de um banhinho com água ali, de imersão, que eu vou mostrar com todos os detalhes no vlog, então aguarda aí. O Felipe Braga 17 perguntou: como seus gatos estão reagindo a tudo isso? De boas. Muita gente me perguntou isso no Instagram, eu até mostrei no stories como é que eles estavam. Nos primeiros dias os filhotes estavam isolados no meu quarto e os gatos sentiram que tinha gato novo, que tinha filhote, eles ouviram os miados, sentiram os cheiros e eles simplesmente não entraram no meu quarto. Ninguém ficou pedindo para entrar no quarto, como sempre acontece. Mesmo os filhotes presos, ninguém quis entrar aqui. Mas lá fora eles estavam vivendo normalmente, estava todo mundo com a sua rotina e vida que segue. O único gato que realmente sentiu é o Denis, porque o Denis é o gato mais ciumento do mundo e toda vez que eu resgato um gato ou que eu faço hospedagem, ele fica de mal comigo durante uns dias, ele me dá um gelo, ele nem olha na minha cara. E eu fico lá sofrendo na boba atrás dele. Meu filho, me perdoa, não sei o quê. E quem me segue nos stories lá conseguiu ver isso. E aquela história, durante muito tempo eles foram acostumados a receber gatos novos, filhotes ou não. Então acabou se tornando uma coisa bem natural pra eles. E são muitos gatos, não são gatos que estão acostumados a conviver com muitos gatos. Então, assim, eles sentem que é um gato diferente, mas eu vejo que eles falam assim, se a gente tivesse 1 ou 2 gatos, provavelmente seria bem diferente essa história. A K. Oliveira comentou: oi Isa, eles são super fofos. É verdade. Você pretende adotá-los ou colocá-los para adoção? E aí? 26 gatos? 26 gatos? O que vocês acham? Oi, eu sou a Isa e eu tenho 26 gatos. Será que vai ter o mesmo... O pessoal vai se acostumar? Gente, os gatinhos estão para adoção desde antes deles chegarem aqui em casa. Eu falei isso 1 milhão de vezes e as pessoas não aceitam isso. Não. Já criaram uma hashtag falando Isa Gateira 26, entendeu? Não teremos 26 gatos, continuaremos com 24. Deixamos bem claro lá naquele vídeo de por que nós temos 24 gatos. Que a gente já chegou ao nosso limite aqui na casa. Não seria, passamos o nosso limite. Não seria saudável nem pros gatos, nem pra gente acrescentar 2 números. Parece pouco, quem tem 24 pode ter 26. Não é. Não é. É um estresse a mais, são custos a mais e não dá. Então eles não vão ser adotados por nós, eles vão ser adotados por outro casal. Sim, é por isso, gente, que eu não falei mais nada, não divulguei mais eles para adoção, porque eles já estão adotados, entendeu? Fazendo tudo por debaixo dos panos, entendeu? Já fui lá, já conheci o casal, o Marcos e a Ana, beijo pra vocês. Já fui lá na casa deles, já conheci a Zara, que vai ser a irmã mais velha da Nala e do Simba, e já tá tudo certo. Tudo pronto. Então, eles só estão esperando eles ficarem independentes realmente, eles começarem a usar a caixinha e comer ração seca e beber água, né, que é o mais difícil. E depois disso, pronto. Então já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e marcar o sininho de notificação, porque vai ter vlog dessa adoção. E vocês vão poder acompanhar tudo isso, só. Se você não marcar o sininho, você não vai ver. Vai perder. E a Nala e o Simba vão ser meus vizinhos. Ainda é perto. Vocês ainda vão poder ver mais vezes, talvez, quem sabe. A Arruda Rose perguntou: Isa, você vai conseguir doar essas 2 riquezas? Muita gente tem me perguntado isso.
porque falam que eu tô muito apegada e que eu virei mãe e que eu não vou conseguir doar. Gente, se fosse por ela ficar apegada, ela teria ficado com 50 ou mais gatos que ela resgatou na vida. E eu me apego a todos eles. Pega. Já teve gato que ela debulhou, já chorou? Teve, mas faz parte do trabalho. Assim como o medo de acabar ficando com você, faz parte do trabalho você sofrer um pouquinho quando você faz a adoção deles. Com certeza. E uma coisa que eu sempre digo depois que a gente sai de uma casa onde a gente entrega o gato pra adoção e quando a gente volta pro carro, eu sempre falo o que pra você? Ah, faz tanto tempo que a gente não dá um gato pra adoção. Tá bom, vou te lembrar. Job done. É, job done. Sensação de job done. É a sensação de trabalho cumprido. Você sofre na hora de entregar, mas aí depois dá aquela sensação de que tudo que você fez valeu a pena. Que é uma sensação, assim, indescritível, que eu não sinto há muito tempo e que, na verdade, eu tô ansiosa pra sentir de novo, sabe? Pra chegar o dia de entregar eles e sair com aquela sensação de, caraca, tirei mais 2 da rua, salvei mais 2, job done. Job done. Gabi. Gabi, a sua pergunta foi: quais os critérios você costuma utilizar na escolha dos adotantes? Boa pergunta. Você faz algum termo de responsabilidade? Eu já fiz termos de responsabilidade há muitos anos atrás, mas eu vi que é só um pedaço de papel. O pessoal vai lá, assina e se for pra ser irresponsável, vai ser de qualquer jeito. Ser. Dá um certo empoderamento na coisa? Dá, mas assim... eu vi que não funciona. Eu prefiro realmente fazer um termo de responsabilidade de confiança ali mesmo. Então eu gosto de ir lá, conhecer o lugar, como aconteceu. Eu fui lá na casa, conheci o casal, conversei com eles. A gente bateu um papo mesmo, todas as dúvidas que eles tinham, porque eles já têm uma gata, então como seria a adaptação e qual seria a minha disposição para ajudar eles e tudo mais. Então, como eles vão ser meus vizinhos, então tem essa facilidade que eu posso ajudar e tudo mais, então eu fiquei muito mais tranquila por causa disso. E eu acho que o melhor termo de responsabilidade que a gente encontrou agora é poder ir lá, verificar a casa antes, conversar com eles, verificar a disponibilidade deles financeira, de tratamento, de tempo para cuidar dos filhotes. Emocional. Então eu acho que esse vale muito mais que qualquer papel assinado com uma série de regras escritas. Com certeza. Nos meus anos de resgate eu já fiz adoções sem conhecer a pessoa pessoalmente, sabe? Só conversando por rede social e aí chegava lá na hora e entregava o gato. E já aconteceu muitas vezes na hora de entregar o gato, eu ficava com aquela sensação ruim e tipo, não era a pessoa certa, não vai dar certo. E na maioria das vezes não deu certo. Eu confio muito mais nesse meu feeling de que, não, essa pessoa realmente eu confio. Olho no olho. E obviamente o que não pode faltar, né, é a questão da adoção responsável. Então isso tem que ficar bem claro sempre. O conceito da adoção responsável é sempre explicado. Antes de eu marcar de ir na casa da pessoa, antes de chegar até lá, eu já tenho toda uma triagem ali, uma conversa. E tela na janela, né? Que é indispensável. Sem tela na janela, ou a promessa de ter a tela na janela, eu nem Acho que a gente pode fazer até um vídeo sobre adoção responsável, explicando o que é isso. Eu acho que tem muita gente que ainda não sabe de tudo o que envolve uma adoção responsável. Então essas foram as perguntas mais perguntadas e as perguntas mais interessantes que surgiram. E também as que deram tempo de ler, né? Porque foram mais de 300 perguntas. Gente, obrigado por essa interação. Muito... Posso falar? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tão esquisito ver você falando, é muito legal. É porque a gente não fala legal, gente, mas é que é legal, entendeu? Aí vocês entenderam. Vocês entendem. A interação de vocês nas redes sociais está imensa por causa dos filhotes. Isso é ótimo, até porque foi dentro dessa interação que a gente conseguiu a adoção deles. Então a gente precisa agradecer vocês também. Então vocês fizeram parte dessa adoção. Se sua pergunta não foi selecionada, não fique triste. Vão ter outras oportunidades. Não fique chateado com a gente. Continua seguindo lá, continua comentando. É muito importante a participação de vocês. E um dia a gente fala aí do seu comentário / pergunta. Com certeza. E não esqueçam de... O seu com certeza é o meu pois é. Eu tenho a palavra final. Eu tenho com certeza. Pois é. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos Instagrams da vida, você tá perdendo as fofuras diárias do Simba e da Nala.
Esse é o tal conteúdo exclusivo que você não vê por aqui. Ai, meu dedo, Nala. Olha isso, olha essa leoa. Quais os cuidados que você tomou na hora de dar os banhos que a Nala e o Simba precisaram durante a moto passar? Quais os cuidados? Pera, tio. Quero um negócio